Ele é só um garçom, proclamou meu genro com um tom de desprezo que cortou o ar da recepção como um estalo de taça de cristal. Apontou para mim, diante dos convidados, como se eu fosse uma sombra sem valor, alguém indigno de seu mundo de elite. Os convidados assentiram educadamente e eu, em silêncio, continuei enchendo suas taças. Mas então alguém exclamou: Meu Deus! Ele está na televisão. O som do vidro estilhaçando preencheu o salão. O champanhe escorreu pelos dedos de Michael, meu genro, que havia deixado cair sua taça. Aquele momento mudaria tudo. A caixa de presente pesava mais do que deveria. O saguão de mármore da casa de Michael parecia mais uma galeria de arte do que um lar, cheio de ângulos frios, superfícies reluzentes e um silêncio calculado. Sofia apareceu vindo da cozinha, o sorriso aberto, mas tenso. Pai, você veio, disse ela beijando meu rosto. O que é isso? O relógio do vovô, respondi, tentando manter a voz firme. Achei que você poderia querer usá-lo no casamento. Michael surgiu da sala de estar, uma taça de vinho na mão. Seus olhos me examinaram como se eu tivesse pisado com botas sujas em seu tapete persa. Ele demorou o olhar nas minhas calças caqui e na camisa polo, minhas melhores roupas, mas claramente não à altura dos padrões dele. João, disse ele com um aperto de mão breve e frio. Ainda trabalhando naquele restaurante italiano? Sim, no Bela Vista, respondi. O Antônio tem sido um bom patrão. O olhar dele desviou para o pacote em minhas mãos. O que há na caixa? Sofia pulou levemente de expectativa. O relógio do vovô? Pai, posso ver? Desembrulhei com cuidado, revelando o antigo relógio de bolso dourado que pertencera ao meu pai. Os olhos de Sofia brilharam, mas Michael mal lançou um olhar. Vintage, disse ele sem emoção. Deve valer alguma coisa para colecionadores. Aquelas palavras me feriram mais do que eu gostaria de admitir. Não era sobre dinheiro, era sobre família, sobre história. Antes que eu pudesse responder, a tia Maria chamou da sala de jantar. A comida está servida. Sentamos à mesa, uma vitrine de luxo. As taças de cristal refletiam a luz do lustre ornamentado. Sentei-me onde Sofia indicou, sentindo-me cada vez mais deslocado entre tanta sofisticação. Tentei puxar conversa. Imagino que o planejamento do casamento esteja sendo empolgante. Quantos convidados vocês esperam? Michael cortava seu filé com precisão cirúrgica. Estamos mantendo algo íntimo, respondeu. Amigos próximos, colegas de profissão. Os parceiros de negócios de Michael, claro, completou Sofia. Claro, repetiu ele, e algo em seu tom me fez levantar os olhos. Continuei ouvindo a conversa. Buffet, flores, música. De vez em quando eu comentava algo, mas cada vez que o fazia, o olhar de Michael se tornava mais frio. Então ele pousou os talheres. João, acho que precisamos conversar sobre algo. Sofia o olhou surpresa. Michael? Agora? É sobre o casamento. O tom dele assumiu a autoridade de uma sala de reuniões. Tenho pensado na lista de convidados, no tipo de atmosfera que queremos criar. Meu peito apertou. E o que há com isso? Michael se recostou na cadeira, confortável, confiante. Os meus convidados são pessoas influentes, executivos, investidores, políticos. Este não é apenas um casamento, é uma oportunidade de networking. Michael? Sofia o interrompeu, mas ele ignorou. Preciso ser direto, João. Você é garçom. Os meus convidados vivem em outro círculo. Sua presença seria problemática. As palavras caíram como um soco. Senti o rosto arder, as mãos apertarem o guardanapo. O silêncio que se seguiu pesou sobre a mesa. Esse é o meu pai, disse Sofia com voz trêmula. E eu respeito isso, respondeu Michael gelado. Mas este casamento é um investimento no nosso futuro. Não posso colocar minha reputação em risco por sentimentalismo. Encontrei minha voz. Fui eu quem criou a Sofia. Trabalhei dobrado para pagar os estudos dela. Admirável, cortou Michael sem emoção. Mas a realidade é que você serve comida. Os meus convidados criam empregos, financiam empresas, fazem política. Acha mesmo que pertence a esse meio? O chão pareceu girar.
Sofia dizia algo, mas o sangue pulsava tão forte nos meus ouvidos que mal conseguia ouvir. Tia Maria pigarreou. Michael se levantou, decidido. Talvez devêssemos continuar isso em particular. Saímos para o terraço. O ar frio da noite cortou o calor do meu rosto. Abaixo de nós, funcionários arrumavam cadeiras brancas no jardim. O cenário do casamento da minha filha, de onde eu estava sendo excluído. Michael apoiou-se no parapeito, o jardim servindo de moldura para seu retrato de sucesso. Linda vista, não acha? Disse gesticulando para as luzes da cidade. Esta casa custou 12 milhões de reais. O casamento vai sair por uns 900 mil. O número me atingiu como uma bofetada. 900 mil? Repeti. Sim, só as flores, 70 mil. O fotógrafo, 35. O vestido da Sofia, 60. Cada cifra era uma lembrança do abismo que nos separava. Olhei os garçons montando as cadeiras que custavam mais que meu aluguel mensal. Eu paguei a faculdade dela, disse a voz firme. 4 anos na USP. Trabalhei até de madrugada, guardei cada gorjeta para comprar o carro dela. Isso foi no passado, cortou ele. Agora ela é minha responsabilidade. E estou dizendo, sua presença seria um constrangimento. Olhei para a caixa em minhas mãos, o relógio do meu pai, agora pesado como chumbo. Você não pode simplesmente... Posso, e vou, respondeu ele aproximando-se. Sabe quem vai estar lá amanhã? Senadores, prefeitos, empresários. E você quer o quê? Servir bebidas para eles? Através do vidro, vi Sofia andando de um lado para o outro, aflita. Ela é minha filha, disse. E é minha noiva, respondeu ele, com frieza final. Não vou deixar você transformar o casamento dela num drama de caridade. As cadeiras brancas já estavam alinhadas diante do altar. Meu lugar ali havia sido apagado. Tudo bem, falei, baixo. Eu não vou. Vi o brilho de satisfação atravessar o olhar dele. Fico feliz que tenha entendido. Virei-me para sair. Minha imagem refletida no vidro parecia de um homem vencido. João, ele me chamou antes que eu abrisse a porta. Deixe o relógio. Sofia não precisa de lembranças. Complicadas. Minha mão travou na maçaneta. O peso da caixa parecia o dobro. Sem olhar para trás, entrei, passando pelo olhar preocupado de Sofia e pelo silêncio constrangido da tia Maria. Cheguei até a porta da frente antes que Sofia me alcançasse. Pai, espera. Está tudo bem, meu amor. Beijei sua testa. Parabéns pelo noivado. Saí sem olhar para trás. O frio daquela rejeição grudou em mim como um inverno que nunca acaba. Na manhã seguinte, acordei antes do sol. O silêncio do meu pequeno apartamento em São Paulo parecia ainda mais pesado do que o costumeiro barulho dos ônibus na Avenida Celso Garcia. O relógio do meu pai estava sobre a mesa, reluzindo na penumbra, como se ainda marcasse o tempo de uma vida que não era mais minha. Fiz café forte, do tipo que arranha a garganta e desperta a coragem. E fiquei ali, em pé, segurando a caneca, observando as primeiras luzes se infiltrarem pelas persianas tortas. O rosto de Sofia não saía da minha cabeça. Os olhos marejados, o toque rápido no meu braço, a vontade dela de me proteger e, ao mesmo tempo, a impotência diante do homem que havia escolhido. Michael Thompson, o genro que tratava pessoas como degraus. Mas eu já havia decidido. Eu estaria no casamento da minha filha. Nem como convidado, nem como pai ausente, mas como o que sempre fui. Alguém que trabalha, que aguenta o peso do mundo com dignidade. Cheguei ao Bela Vista pouco depois das 8. O sol ainda subia por trás dos prédios do Belenzinho e o cheiro de pão fresco das padarias invadia a rua. O estacionamento dos funcionários estava quase vazio, exceto pelo SUV preto de Antônio, meu velho amigo e dono do restaurante. 20 anos atrás, começamos juntos. Ele como chefe e eu como garçom. Entre nós havia uma amizade feita de noites longas, risadas amargas e pequenas vitórias conquistadas com suor. Entrei pela porta lateral, o barulho da máquina de café sendo ligado me saudou como um velho conhecido. Antônio estava no balcão de preparação, cortando cebolas com a precisão de um cirurgião. As mãos calejadas dele se moviam em ritmo automático, e eu percebi de imediato que algo o preocupava. Você chegou cedo, disse ele sem levantar o olhar.
O turno de sábado começa às 10. Não consegui dormir. Peguei 2 canecas, servi o café e coloquei açúcar extra na dele, como sempre fazia. O simples ato pareceu me ancorar. Preciso te pedir um favor, Antônio. Ele levantou os olhos e neles havia o mesmo cansaço que eu via no espelho todas as manhãs. O peso de sustentar um negócio em uma cidade que cobra caro por cada sonho. Fala, meu amigo. Respirei fundo. Amanhã é o casamento da Sofia. Ah, sim. Aquele festão lá nos jardins, né? Casa de gente que acha que o dinheiro é sinônimo de classe. Ele sorriu de canto. Deve ser bonito. Bonito, sim. Mas tem um problema. Problema? O noivo não quer que eu vá. Disse que seria vergonhoso. Que eu sou só um garçom. As palavras me queimaram de novo, mesmo ditas em voz baixa. Antônio parou o corte, a lâmina suspensa no ar. Os olhos dele se estreitaram. Ele te falou isso na cara? Assenti. Disse que minha presença atrapalharia o clima sofisticado da festa. O silêncio entre nós pesou. Antônio pousou a faca e o som metálico contra o aço da pia pareceu um trovão. Que tipo de homem impede o pai de assistir ao casamento da própria filha? O tipo que confunde aparência com valor, respondi. Ele respirou fundo, cruzou os braços e ficou me observando, avaliando o que eu ainda não tinha dito. E o que você quer que eu faça, João? Me contrata para trabalhar na festa. Antônio piscou, confuso. O quê? Isso mesmo. Amanhã quero estar lá como garçom. Invisível, mas presente. Quero ver minha filha casar. Ele largou o pano sobre o balcão. Isso é loucura. Um pai não deve servir bebidas no casamento da filha. Deve estar sentado na primeira fila. Às vezes a vida não dá o que deve, respondi. Então a gente pega o que pode. Antônio ficou em silêncio por um bom tempo. Lá fora, caminhões de entrega passavam, buzinas ecoavam. Ele coçou o queixo, pensativo. O buffet é terceirizado. A equipe é do Giuseppe Torino. Trabalhei com ele anos atrás. Ainda tenho o número dele. Meu coração disparou. Você acha que ele me colocaria na equipe? Se eu pedir, sim. Ele me deve alguns favores. A esperança subiu como fogo no peito. Antônio, se você fizer isso... Calma. Ele ergueu a mão calejada. Tem certeza? Uma vez que vestir o uniforme, não tem volta. Tenho. O olhar dele se suavizou. Tá bom. Eu ligo pro Giuseppe ainda hoje. Você vai estar lá às 11 da manhã. Senti um alívio que me fez sorrir de verdade pela primeira vez em dias. Obrigado, meu amigo. Você é um homem bom, João. Se o genro da sua filha não enxerga isso, o problema é dele. Saí do restaurante com o coração mais leve, o sol brilhando como promessa. O dia seguinte seria o mais difícil, e o mais importante, da minha vida. A tarde passou devagar. Trabalhei no salão como sempre, polindo taças, ajeitando toalhas, fingindo normalidade enquanto minha cabeça já estava no casamento. Cada garrafa que colocava no lugar, cada guardanapo dobrado com precisão, era um ensaio para amanhã. Minha mente repetia o plano como uma oração. Foi então que ouvi risadas conhecidas vindo da entrada. A voz de Sofia ecoou pelo salão vazio. Pai? Virei-me. Ela estava linda, mesmo de jeans e blusa simples. O brilho nos olhos era o de uma noiva às vésperas do grande dia. Atrás dela, o inevitável. Michael. O sorriso dele morreu assim que me viu. O que está fazendo aqui? Perguntou em tom de acusação. Trabalhando, respondi mantendo a calma. O Antônio pediu para eu ajudar na montagem. O rosto de Michael endureceu. Não acredito nisso. Sofia se colocou entre nós. Michael, por favor, não começa. Mas ele continuou, a voz cada vez mais alta. Você não entendeu, Sofia? O seu pai está manipulando a situação. Eu deixei claro que ele não devia aparecer e agora ele vem, como funcionário. Eu estou aqui para trabalhar, repeti, ajustando uma cadeira. Nada mais. Trabalhar? Isso é provocação. Quer me humilhar diante dos meus convidados? Sofia segurou a cabeça com as mãos, aflita. Chega, é o meu casamento. Mas ele não parou. Você está fazendo isso de propósito, João. Quer transformar a cerimônia num drama.
Olhei para ele e respondi baixo, mas firme. Eu pertenço aonde minha filha estiver. Não mais, rebateu frio. A partir de amanhã, ela é minha esposa. E não vou deixar você transformar o evento em espetáculo. Sofia chorava. Pai, não precisa fazer isso. Preciso sim. Toquei o ombro dela. Mas prometo, ninguém vai perceber. Eu só quero estar lá. Michael riu, sem humor. Essa festa custa mais do que você ganha em 5 anos. E você acha que pode simplesmente aparecer com uma bandeja? O preço não compra dignidade, respondi. O silêncio que se seguiu foi cortante. Michael virou-se furioso. Vamos ver isso de perto. Ele saiu, arrastando Sofia, que ainda me olhou por cima do ombro, os olhos marejados. Fiquei sozinho no salão, o coração disparado. Sabia que ele não deixaria barato. E eu também não recuaria. Horas depois, quando o restaurante já fechava, Antônio saiu do escritório, o rosto tenso. João, precisamos conversar. Larguei o pano que usava para polir os talheres. O que houve? O seu genro voltou aqui. Meu estômago gelou. Quando? Faz 1 hora. Entrou com aquele carro importado dele e veio direto para mim. O tom de Antônio ficou mais duro. Me ofereceu R$ 5.000 para eu não deixar você trabalhar amanhã. Fiquei mudo. R$ 5.000, dinheiro suficiente para pagar contas, consertar o carro, até guardar um pouco. Para Michael era troco de almoço. Para nós era meses de sobrevivência. E o que você respondeu? Perguntei quase sem fôlego. Antônio se recostou na cadeira. Disse que princípios não estão à venda. A raiva dele era contida, mas vibrava. Aí ele ficou nervoso, começou a ameaçar. Falou de fiscais da vigilância, licença de bebidas, amigos na prefeitura. Fechei os olhos. Era típico de gente como ele. Quando o dinheiro não comprava, vinha a intimidação. Sinto muito, Antônio. Não queria te colocar nisso. Para. Ele ergueu a mão. Eu não cheguei até aqui para abaixar a cabeça para prepotente. Respiramos juntos um instante em silêncio. Amanhã você vai trabalhar? O Giuseppe já confirmou. Às 11, esteja lá. E se ele aparecer com mais ameaças, vai descobrir que imigrante também sabe lutar. Os talheres brilhavam sob a luz suave, refletindo nossos rostos. 2 homens simples enfrentando o poder com a única arma que tinham: dignidade. Antes de ir embora, Antônio me olhou com seriedade. João, amanhã não é só sobre um casamento. É sobre a gente provar que ainda temos lugar no mundo dos nossos filhos. Assenti. E eu não vou desistir disso. No dia seguinte, acordei com o som distante de sinos de igreja e buzinas. Meu uniforme estava passado, as luvas limpas, a gravata borboleta ajustada. Olhei no espelho, o rosto cansado, mas os olhos firmes. Peguei o relógio do meu pai, coloquei-o no bolso do colete e saí. O sol ainda nem havia se erguido por completo quando saí de casa. As ruas de São Paulo estavam quase vazias, exceto pelos primeiros ônibus barulhentos e por alguns trabalhadores com seus uniformes e marmitas. O ar da manhã trazia aquele cheiro misto de gasolina e pão fresco, o perfume típico de uma cidade que nunca dorme. Atravessei a Rua da Consolação e peguei o metrô até os Jardins, onde ficava a mansão dos pais de Michael. Enquanto o trem balançava suavemente, observava as pessoas ao meu redor, rostos cansados, olhares vazios, cada um carregando um pedaço invisível de sua própria história. Pensei em quantos deles também estavam indo para trabalhos onde não seriam notados, onde suas mãos moveriam o mundo enquanto os olhos dos outros passavam direto. Meu reflexo na janela me encarava. Terno preto, camisa branca impecável, gravata borboleta alinhada, sapatos engraxados com capricho. O uniforme de um garçom, sim, mas também a armadura de um homem que não se rendia. Cheguei à mansão pouco antes das 11. O portão de ferro era alto, e os seguranças vestiam ternos escuros e comunicadores nos ouvidos. O nome Casa Thompson estava gravado numa placa de bronze. Apresentei-me calmamente. João Almeida, da equipe do Giuseppe Torino. Vim para o serviço de hoje. O segurança consultou uma prancheta e acenou. Pode entrar. Estacionamento dos funcionários é à direita. Atravessei o jardim como se entrasse em outro mundo.
O gramado parecia cortado com régua, e o cheiro das flores recém-arrumadas enchia o ar com um perfume doce e quase irreal. Lá dentro, a movimentação era intensa. Decoradores, garçons, fotógrafos, técnicos de som, um verdadeiro exército a serviço da perfeição. O salão principal era deslumbrante, cortinas brancas caindo do teto até o chão, lustres de cristal refletindo cada raio de luz, mesas cobertas com toalhas de linho, arranjos de rosas brancas e orquídeas tropicais. A música ambiente suave completava o cenário. O próprio Giuseppe, o gerente do buffet, me recebeu. Um homem robusto, de bigode grosso e sorriso largo. Ah, o amigo do Antônio, disse ele batendo em meu ombro. Seja bem-vindo, João. Preciso de gente experiente hoje. Assenti com a postura profissional de sempre. Pode contar comigo, senhor. Ele me passou as instruções: bandejas, setores de serviço, horários dos pratos. Eu ouvi tudo atentamente, como um soldado recebendo ordens. Às 5 da tarde, os primeiros convidados começaram a chegar. Carros de luxo deslizavam pelo portão principal. Homens de terno sob medida, mulheres com vestidos de seda e joias que brilhavam mais do que os lustres. Sorrisos ensaiados, cumprimentos medidos, abraços que soavam ocos. Boa noite, senhor. Champanhe? Ofereci com minha bandeja. A voz serena, o olhar neutro. A cada taça servida, sentia o coração acelerar. Sofia estava ali, em algum canto daquela casa, prestes a entrar em uma nova fase da vida. E eu, escondido atrás do papel de garçom, observava como um fantasma. Passei pelas mesas cuidadosamente, enchendo taças, recolhendo guardanapos, ouvindo pedaços de conversas sobre negócios, política, investimentos. Era um mundo de cifras, de status, de aparências. Um mundo onde homens como eu não existiam, a menos que estivessem servindo. Mas no meio daquele brilho falso, havia uma luz verdadeira. Sofia. Ela apareceu no topo da escadaria com o vestido branco e o salão inteiro pareceu prender o fôlego. Linda, radiante, emocionada. O olhar dela encontrou o meu por um breve segundo, e naquele instante tudo valeu a pena. Aquele segundo foi o meu convite não oficial para o casamento. Michael estava ao lado dela, sorrindo para as câmeras. Mas seu sorriso era tenso. Seus olhos me procuravam no meio da multidão como quem busca uma ameaça. E encontrou. Durante o jantar, o clima era de luxo e vaidade. O som dos talheres batendo nas porcelanas francesas se misturava às risadas medidas e às conversas políticas. Os garçons se moviam como engrenagens, e eu entre eles, fluindo entre as mesas, invisível e presente. Até que Michael se levantou, segurando uma taça. Senhoras e senhores, anunciou com voz segura, se me permitem algumas palavras. O salão silenciou. Os convidados voltaram-se para ele, respeitosos. Sofia, sorridente, segurava a mão dele, sem imaginar o que estava por vir. Esta noite, começou ele, celebramos não apenas o amor, mas também o sucesso, o trabalho, a conquista. Estamos cercados por pessoas extraordinárias, líderes, inovadores, visionários. As palavras dele tinham a cadência de um discurso de negócios, não de um brinde de casamento, mas o público, educado, o ouvia em silêncio. E há pessoas, continuou olhando diretamente para mim, que nunca entenderam isso. Pessoas que confundem humildade com falta de ambição. Que passam a vida servindo. O murmúrio se espalhou, meu corpo inteiro ficou tenso. Sofia, percebendo, apertou o braço dele discretamente. Mas Michael prosseguiu, impiedoso. Esse homem, por exemplo. João Almeida. Um garçom. Nada mais. Um homem que passou a vida servindo mesas, enquanto outros criavam oportunidades, negócios, impérios. O salão congelou. Eu segurei firme a bandeja. Os olhares começaram a se voltar para mim, alguns curiosos, outros constrangidos. Sofia sussurrou algo, mas Michael a ignorou. Há quem diga que todo trabalho é digno, prosseguiu. Mas sejamos honestos. Alguns simplesmente ficam para trás. O golpe estava dado. Eu poderia ter deixado a bandeja cair, poderia ter gritado. Mas não.
Apenas respirei fundo, ajeitei o colete e perguntei, com voz tranquila: mais champanhe, senhores? Um silêncio espesso caiu sobre a sala. Alguns convidados desviaram o olhar, envergonhados. Outros balançaram a cabeça, admirados com minha calma. Michael ficou parado, a taça na mão, esperando me ver quebrar. Mas eu não dei o gosto. Continuei servindo, um convidado de cada vez, até que o barulho das conversas voltou, tímido, como chuva depois da tempestade. Sofia chorava em silêncio, tentando sorrir para os fotógrafos. Meu coração sangrava, mas minha postura era firme. O tempo passou devagar depois disso. O jantar avançava, as músicas tocavam, mas o clima havia mudado. E então aconteceu. Perto do bar, um jovem de terno azul, distraído com o celular, olhou para a televisão de tela grande que exibia um canal de cinema retrô. De repente, ele arregalou os olhos. "Ei, gente, olha isso!" exclamou. "É o mesmo cara." Todos viraram o rosto para a tela. Um filme antigo passava, Travessia Atlântica. E lá estava eu, 30 anos mais jovem, fardado de marinheiro, recitando falas com a paixão que só um sonhador poderia ter. "É ele!" gritou uma senhora animada. "Eu lembro desse filme." Meu Deus, ele era maravilhoso. Em segundos, dezenas de convidados começaram a procurar no celular. João Almeida Ator. Filmes brasileiros anos 90. Travessia Atlântica elenco. As telas se encheram com meu rosto jovem. 7 filmes entre 1988 e 1995. Indicação ao prêmio Kikito de melhor ator. Michael estava imóvel. A taça escapou de seus dedos e caiu, espalhando champanhe pela toalha branca. O som ecoou pelo salão, seguido por um silêncio absoluto. Olhei em volta. As pessoas agora me viam de outro jeito. Não mais como o garçom anônimo, mas como alguém que havia vivido algo grandioso, e ainda assim escolhera o anonimato. "Sim", disse eu enfim com calma. "Sou eu. Um dia fui ator, mas quando Sofia nasceu, escolhi outra vida. Troquei os palcos por algo muito maior, a chance de ser pai." O murmúrio se transformou em aplausos. Sofia veio correndo, lágrimas escorrendo pelos olhos. "Pai, por que nunca me contou?" "Porque o passado não importa, minha filha." Segurei as mãos dela. "O que importa é estar aqui, com você, agora." As pessoas se levantaram, uma senhora ergueu a taça. "Um brinde ao verdadeiro cavalheiro." Os aplausos encheram o salão, fortes, sinceros, emocionados. Michael continuava sentado, o rosto pálido, os olhos perdidos. E foi assim que naquela noite um garçom se tornou, novamente, o protagonista de sua própria história. Mas ainda haveria um último ato, o mais importante de todos. Aplausos. Aquela palavra ganhou novo significado para mim. Por 28 anos, o som das palmas tinha sido apenas lembrança distante, um eco de teatros antigos, de sets de filmagem abafados pelo tempo. Mas agora, naquele salão brilhante, o aplauso vinha de pessoas que minutos antes me ignoravam, que me viam apenas como parte do mobiliário. Senti o ar vibrar, e por um instante, o mundo pareceu parar. Minha filha chorava e sorria ao mesmo tempo, abraçada a mim. Os convidados se levantavam um a um, brindando não à fama, mas a algo mais profundo, a dignidade. E lá no fundo, Michael, o homem que me chamara de só um garçom, permanecia sentado, o rosto imóvel, como se finalmente tivesse percebido o tamanho do erro que cometera. A televisão ainda exibia meu rosto jovem, repetindo uma cena em que o personagem dizia: "O mar não perdoa os covardes, mas também não abandona os que lutam." Ironia. A vida também não perdoa covardes. E ali estava eu, um homem que lutou calado, invisível, mas nunca desistiu. Aproximei-me de Sofia. "Filha, o que importa não é quem eu fui, é quem você se tornou." Ela soluçou, as mãos trêmulas. "Pai, você desistiu da sua carreira por mim. Eu ganhei algo maior." Acariciei o rosto dela. Um motivo para levantar todo dia e lutar. Nenhum aplauso do mundo valeria mais que isso. O salão inteiro ouviu. E o silêncio que veio depois foi reverente, quase sagrado. Quando o burburinho recomeçou, precisei respirar.
Saí discretamente para o bar lateral, onde o cheiro de café recém-passado me trouxe de volta à realidade. Antônio, meu velho amigo e chefe, estava ali, observando tudo com um sorriso orgulhoso. Eu sabia que esse casamento ia dar um bom roteiro, brincou ele, servindo 2 xícaras. Sorri cansado. E ainda bem que não precisei atuar. Atuou sim, João. Como sempre, com o coração. Ele me entregou o café e fez o idiota do genro engolir o próprio ego. Tomamos o café em silêncio, vendo os refletores lá fora iluminarem o jardim. Cada gole trazia lembranças. Noites frias de trabalho, risadas entre bandejas, a cumplicidade que só quem serve os outros conhece. Mas então, uma voz conhecida me fez levantar. João Almeida, seu velho trapaceiro. Virei-me e vi Francisco Chico Moreira, meu antigo parceiro de cena, o mesmo com quem havia contracenado em Travessia Atlântica. O cabelo dele estava grisalho, o sorriso intacto. Chico? Ri, incrédulo. Não acredito. Pois é, meu caro. Ele abriu os braços. Sofia me convidou semanas atrás, mas eu não sabia que João, o pai dela, era o mesmo João Almeida. Quando vi você com a bandeja, quase deixei cair o copo. Nos abraçamos longamente. O tempo se dissolveu e de repente éramos novamente 2 jovens sonhadores em um set de filmagem abafado no Rio. Você sumiu, cara, disse Chico, afastando-se para me encarar. Nunca mais deu sinal. Eu me afastei, respondi. Tinha uma filha para criar. Ele balançou a cabeça emocionado. Soube que você virou garçom. Virei, e não me arrependo. Chico me observou com aquele olhar que só os que envelhecem em paz têm. Sabe, João, esses anos todos eu achei que você tinha desistido. Mas agora percebo que você só escolheu o papel mais difícil e mais bonito. Sorrimos em silêncio. Lá fora, o som de risadas misturava-se ao estalar de taças. Era como se a festa tivesse finalmente recuperado o sentido. Ah, e antes que eu esqueça, disse Chico animado, estão produzindo um documentário sobre atores que desapareceram no auge. Seu nome está em todas as listas. Ri de leve. Eu não desapareci, Chico, só mudei de palco. Ele bateu no meu ombro. Sempre o poeta. Não é poesia, é verdade. O barulho da música chamou nossa atenção. Os convidados voltavam para o salão. Acho que o show vai continuar, brinquei. E você vai ser o final feliz, respondeu Chico. Quando voltei, vi Michael em pé, junto ao microfone. Dessa vez, não havia arrogância no olhar dele. A postura havia mudado, os ombros curvados, o semblante cansado, a voz embargada. Senhoras e senhores, começou ele, peço 1 minuto da atenção de vocês. O salão foi se acalmando, as conversas cessando. Os músicos pararam de tocar. Até o ar pareceu esperar. Hoje, ele respirou fundo. Eu aprendi algo que jamais esquecerei. As pessoas se entreolharam, curiosas. Sofia o observava com os olhos ainda marejados. Eu disse coisas horríveis, continuou Michael. Coisas que um homem de verdade nunca deveria dizer. Julguei o pai da minha esposa. A voz dele vacilou, pela roupa que usava, pelo trabalho que fazia. E hoje descobri que ele é mais do que um garçom, mais do que um ex-ator. Ele é o exemplo de tudo o que eu ainda preciso aprender a ser. O salão inteiro silenciou. As palavras dele ecoaram com sinceridade, talvez pela primeira vez naquela noite. Seu João, disse ele olhando para mim. O senhor é um homem que sacrificou fama, conforto e reconhecimento para dar amor e dignidade à sua filha. E eu? Eu tentei apagar isso por puro medo e orgulho. Engoli em seco. Sofia chorava abertamente agora. Michael desceu um degrau do palco, parou diante de mim e estendeu a mão. Eu fui arrogante. E se o senhor aceitar, eu quero começar de novo. Não como o homem que te humilhou, mas como o marido da sua filha. Olhei para ele por um instante que pareceu eterno. Depois, estendi minha mão também. O toque foi firme, sincero, como um pacto silencioso de reconciliação. Família é o que importa, Michael, disse eu. O resto é só barulho. A sala inteira explodiu em aplausos. Sofia correu até nós e nos abraçou, criando um círculo de amor no centro da festa. Eu amo vocês dois, disse ela entre lágrimas. As pessoas começaram a brindar de novo.
mas dessa vez não por status, e sim por algo real. Mais tarde, enquanto os músicos tocavam uma valsa, Sofia veio até mim. Pai, dança comigo? Sempre, minha filha. Segurei sua mão e fomos para o centro do salão. A música se espalhou suave, como lembrança de infância. Giramos devagar e o tempo pareceu parar. Nas paredes espelhadas, vi meu reflexo, ainda de colete e gravata de garçom, mas com algo diferente no olhar. Não era mais o homem invisível, era o pai que reconquistara seu lugar. Michael observava de longe, com um sorriso genuíno. Chico levantou sua taça, brindando silenciosamente. Antônio, na porta do buffet, limpava discretamente uma lágrima. Quando a música terminou, o salão inteiro aplaudiu novamente. Não o ator, nem o garçom, mas o homem que escolhera o amor acima de tudo. Sofia encostou a cabeça em meu ombro. Pai, hoje eu entendi tudo o que você me ensinou. O que, filha? Que o valor de um homem não está no que ele possui, mas no que ele dá. Abracei-a com força, sentindo que finalmente o tempo havia parado no instante certo. O relógio do meu pai, no bolso do meu colete, marcava 11h49. O ponteiro seguia firme, lembrando-me de que, às vezes, o tempo devolve o que a vida leva. Na saída, já de madrugada, as luzes da cidade piscavam lá fora. Peguei um táxi simples, o mesmo tipo que sempre me levava para casa depois do expediente. Encostei a cabeça no vidro, vendo as ruas passarem. Paulista, Consolação, minha São Paulo, viva e imperfeita. No bolso, o relógio de ouro do meu pai fazia um leve tic-tac. Cada batida soava como uma promessa, que mesmo invisível, um homem nunca deixa de brilhar quando age com amor. Sorri, olhando para o céu nublado. O ponteiro girava, e pela primeira vez em muito tempo, eu também.